Graça e paz para todos. Por gentileza, por favor, vamos nos colocar de pé. Abra a vossa Bíblia em Ezequiel capítulo 33. Graça e paz para vocês que estão assistindo essa live. E cremos que até na live Deus tem um propósito. O Evangelho, através da live, está entrando em muitas casas, lugares que eu e você não entraríamos. Deus colocou essa palavra ao meu coração hoje às 5 horas da madrugada. Depois de Jeremias, Ezequiel 33. Todos encontraram? Vamos ler alguns versículos. O dever verdadeiro de um atalaia. Atalaia significa profeta, sentinela, profetiza. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus meio e constituir por profeta, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, e tocar a trombeta, avisar o povo, e se aquele que ouvir o som da trombeta e não der por avisado, e vier a espada e abater, o seu sangue será sobre a sua cabeça. E ele ouviu o som ou a profecia e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se o atalaia vir, que vem a espada e não tocar a trombeta e não avisar, e não for avisado o povo, se a espada vier e abater a vida dentre eles, este abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da sua vida. Por favor, agora vamos lá no versículo 30. 33, 30. Quanto a você, filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas, falam um com os outros, cada um o seu irmão, dizendo: vinde, peço vós, ouve qual será a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como um povo costuma vir e se assentar diante de ti, como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não colocam em prática. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não colocam em prática. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém? Poder tomar assento. Tem alguns visitantes também nessa noite, que sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando vocês. E cremos que a glória da segunda casa já está chegando. E nós vamos ter o privilégio de celebrar esse novo tempo em todas as áreas da nossa vida,
na nossa família, aonde você congrega, na sua cidade, no seu país, porque a palavra diz que o fim será melhor do que o começo. E para chegar nesse fim, que é melhor do que o começo, nós iremos passar por um processo, o processo do esmagamento. A azeitona, para gerar o azeite, ela tem que ser o quê? Esmagada. A uva, para gerar um novo vinho, ela também tem que ser esmagada, tem que ser pisada. Então, passe por esse processo e no final, o nome de Deus será glorificado através das nossas vidas. Eu coloco um título nessa palavra: Deus está restituindo a voz profética. Repita comigo: Deus está restituindo a voz profética. Se você ler a palavra de Deus, não tem como você tirar Cristo da história. Ele é antes da história e depois da história. Não tem como você tirar os profetas também, antes da história e depois da história. Se você observar nos tempos dos monarcas, existia Noé, ele foi um dos profetas, teve a voz profética anunciando do dilúvio que ia vir sobre toda a terra. Se você vê o tempo dos monarcas, depois você vai ver o tempo dos juízes, o tempo dos reis, o tempo dos profetas maiores, o tempo dos profetas menores e o tempo dos discípulos. Sempre houve e sempre terá a voz profética. Nos últimos tempos, nós podemos observar que o intuito do inimigo é calar a voz profética. Por quê? A voz profética, ela tem o poder da denúncia do pecado e anúncia da segunda vinda de Cristo. Se o sistema religioso conseguir calar a voz profética, nós vamos voltar para o período de Pérgamo, período de Tiatira, e vamos parar lá em Laodiceia. Período de Pérgamo, ali Satanás ele colocou um trono. Significa ele ter domínio sobre a nossa mente. Em Tiatira, o espírito de Jezabel, que é um espírito de adultério, ele adultera a palavra. E o espírito de Balaão, que se preocupa só com o posicionamento. E ministério não é plano de carreira, ministério é um chamado. Às vezes você nasceu para ser diácono, Deus te chamou para ser diácono, presbítero, pastores. E se nós sairmos de Tiatira, vamos cair lá em Laodiceia. Laodiceia significa opinião popular. Nós não ouvimos mais a voz de Deus, nós ouvimos a voz das pessoas. E a palavra diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz à igreja. O contexto histórico dessa palavra, por isso que temos que ler a Bíblia. O literal, o histórico, não invalida o espiritual. Nem o espiritual irá invalidar o histórico. Porque quando entendemos o literal, Deus irá falar conosco no espiritual. A responsabilidade do atalaia, do profeta, do sentinela, é levar para o povo o desejo que Deus tem na sua vida. Muitas vezes, o meu desejo é ir morar nos Estados Unidos. Deus vai trazer um profeta, uma profetisa, e vai falar: você vai morar no Japão. Sempre ao contrário. Mas sabemos que a palavra de Deus é a profecia primária. O profeta, ele não traz, ele não vai levar a tua petição a Deus. Ele vai levar o projeto de Deus para a sua vida. E é sempre ao contrário do que nós pensamos. Porque o que Deus tem para nós vai além daquilo que pensamos
ou imaginamos pelo poder do Espírito Santo de Deus. E há um sistema religioso que ele vai querer sufocar a voz profética. Porque se ele calar a voz profética, diz lá em Provérbios 29:18, sem profeta, sem profecia divina, o povo se corrompe. Deus chamou o ser humano para fazer a obra de Deus. Deus escolheu o ser humano para fazer a obra de Deus. Tocar a trombeta significa avisar a vontade de Deus. O profeta, o atalaia, é como sentinela. Quem já assistiu aqueles filmes? Ele fala: baixa a ponte que vem inimigo. Levanta a ponte que o inimigo está vindo. Ele vai avisar tudo que Deus tem na sua vida antes de acontecer. Efésios capítulo 4, verso 10. O mesmo que desceu às profundezas é o mesmo que subiu, Jesus. Ele deu dons para uns, dom de apóstolo. Às vezes o seu dom, o seu ministério é de apóstolo. Você abre, enche a igreja, você vai para outro lugar e passa para outro pastor. Segundo, o dom de profeta. O outro, o dom de evangelista, que é o missionário. O outro, dom de pastores, e o outro, dom de mestre. São 5 pilares de uma igreja. A igreja, ela tem que ter esses 5 ministérios para a aperfeiçoação dos santos, para o ministério de Deus. Se não tiver os 5 pilares, irá ficar deficiente. Porque um está conectado no outro. E eu gostaria, lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, diz: para que nós não sufocamos o Espírito Santo, não proibir as profecias, mas julgar a profecia. Eu devo julgar a profecia ou profeta? Aqui está falando para julgar a profecia. O que é julgar a profecia? Você aguardar o tempo. Se for de Deus, irá acontecer. Mas se não for de Deus, não irá acontecer. Deuteronômio 18:15 diz: levantareis no meio de vós um profeta que nem você, Moisés. Não tem como tirar a voz profética do meio da igreja de Deus. Se você observar, todos, igreja que eu falo, são pessoas que afrontaram profetas, que perseguiram o profeta. O resultado foi triste. O resultado foi um esfriamento. O resultado foi triste, porque Deus, quando falou a Moisés: eu vou matar, eu vou recolher Arão, mas tira as vestes dele, tira o manto dele. Quer dizer o quê? Até Deus respeita a unção que está na vida do homem ou na vida de uma mulher. Eu te pergunto, você tem respeitado a unção de Deus que está na vida da sua liderança? Se Deus, que é Deus, respeita a unção que está na vida do homem ou de uma mulher, nós também devemos respeitar. Salmos, que diz ali no Salmos 105:15: não toquei nos meus ungidos, nem nos meus profetas. Zacarias capítulo 2, verso 8: ai, quem toca em vocês, tocam na menina dos meus olhos. Deus usa o profeta Ezequiel. Você pode ver que é antes do povo ir para o vale de ossos secos. Agora você escolhe, repita comigo: no vale de ossos secos, eu decido ser osso ou ser profeta. Antes de acontecer, Deus chama esse profeta.
e diz a ele assim: olha, a responsabilidade da igreja, a responsabilidade de você que é cristão, se eu mandar você falar que a pessoa vai morrer na sua iniquidade, que vai acontecer isso na vida dela, se você não falar, e essa pessoa morrer na iniquidade, eu vou cobrar o sangue dela das suas mãos. Mas se você falar, e a pessoa não obedecer o que eu te dei ordem para falar, e ela morrer na iniquidade, você estará livre do sangue dessa pessoa. A igreja, ela tem a responsabilidade, nós como cristãos, de ser profeta de Deus nessa terra. Você é uma profetisa de Deus. Você é um profeta de Deus. Você é um atalaia de Deus. Você é um sentinela de Deus. Se você vê a sua irmã, o seu irmão, que vai acontecer qualquer coisa, Deus, Ele vai te alertar em sonho, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar discernimento, para que você ajude essa pessoa. Paulo falou, nós temos que suportar uns aos outros. O que é suportar? Não é eu estar junto com vocês, porque eu tenho que suportar, não. É eu ser suporte de Deus na vida de vocês, para que vocês chegam aonde Deus tem o propósito na sua vida. E nós não entendemos os planos de Deus, porque os planos de Deus, Ele vai além daquilo que pensamos. Deus está falando, eu estou restituindo a voz profética. E muitas vezes Deus vai escolher pessoas que você nem imagina. Repita comigo, Deus escolhe os improváveis. Porque Ele chama o que não é para confundir o que acha que é alguma coisa. Você lembra, Pedro? Eu estou indo embora. Você cuida da minha igreja até eu voltar? Eu acho que os discípulos pensaram, mas Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus escolheu ele, porque Deus chama o que não é para confundir o que é alguma coisa. Deus chama os improváveis. Eu te pergunto, qual é o teu ministério? Teu ministério é qual? É apóstolo, profeta, evangelista, missionário, pastor? Você tem que saber qual é o seu ministério. Porque um ministério depende do outro. Um ministério está ligado no outro. É a mesma coisa eu falar que eu não preciso do meu braço. Eu vou cortar esse braço fora porque eu já tenho outro. Ou você tirar o dedo, o menor dedo do pé, você perde o equilíbrio. E hoje o que está acontecendo com a igreja? Por causa da falta da voz profética. O olho falar que não precisa da boca, vai morrer. Não tem como você ir ao hospital e o médico falar para você, você vai operar do coração, deixa o coração aqui, vai embora. Há um sistema religioso que é um sistema de Satanás. Sistema religioso que ele vai perseguir a igreja, vai perseguir os profetas. Se você observar, lendo sobre Acabe e Jezabel, você observa ali que Jezabel, ela perseguiu o profeta Elias no período de 3 anos e meio. Deus ali, ele já está falando dos finais do tempo, que Jezabel é um sistema religioso que vai perseguir Elias, que faz o papel profético, o papel da igreja, 3 anos e meio na grande tribulação. Te pergunto de novo, qual é o seu ministério? Deus ainda fala para Ezequiel, se você ler no capítulo 3, eis que eu vos levo a um povo que tem entendimento. Não é um povo que não entende, que não conhece a palavra, mas é um povo de coração duro. Eles não quiseram ouvir nem eu, eles não vão querer ouvir você.
Mas pregue e entregue o que eu te mandar, porque naquele dia eu terei mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que deles. É tempo de nós quebrantarmos o nosso coração. Jezabel perseguiu o profeta. Mas o que aconteceu com ela? Não deixe a religiosidade trabalhar na sua mente. Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 12: não se conformeis com esse século, com essa maneira, com essa religiosidade. Não aceita isso, mas transformai, renovando a vossa mente pela palavra, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus usa o profeta Ezequiel para falar com o povo. Por causa do quê? Por causa da infidelidade do povo. Mas o povo se tornou o quê? Duro de coração. Duro de coração. Presunçosos. Às vezes Deus vai trazer uma palavra para mim e para você que na hora Ele falou: pegue esse livro e come. No começo ele tem um gosto o quê? Amargo. Mas depois ele se torna doce. Eu fui ministrar numa cidade e uma irmã falou para mim: pastor Timóteo, há uma amiga minha, ela tem uma empresa e já faz mais de um ano que o senhor vem aqui, e ela pede para mim levar o senhor para pregar lá. Só que eu corria dessa mulher, porque Deus falou: eu vou te levar na vida dela para um concerto. Eu vou te levar na vida dela para um concerto. Eu falei: Deus, eu nem conheço esse povo, eu vou entrar na empresa. E eu corria dela. A última vez que eu fui a essa cidade, a irmã Rita falou: Timóteo, vamos fazer uma visita comigo? Falei: vamos. Gente, vocês não imaginam. Ela me leva lá nessa empresa. Fala para quem está do teu lado: se Deus quer te usar, mantenha a visão. Fala: mantenha a visão. Deus falou: se eles for duro, eu faço você mais duro do que eles. Eu entrei naquela empresa, as minhas pernas começou a tremer. E Deus me deu a palavra Deuteronômio. Eu falei: que benção, né? A partir de 1, se ouvires a minha voz e andar nos meus caminhos, todas as bênçãos virão até vocês e vos. Deus falou: é a partir do 15. Não é sobre bênção, é maldição. Se ela não ouvir essa palavra, todas as maldições virão até ela e vos alcançarão. Falei: Deus, se eu profetizo bênção, ele já me persegue. Imagina eu falar isso. Eu falei: irmã Rita, Deus deu uma palavra para a senhora, né? Ela falou: não, Deus te trouxe aqui é para você entregar o que Deus mandou. Eu falei: irmã Rita, a palavra que Deus está dando a essa mulher nunca mais é essa, se Deus está te dando. Aí essa dona da casa veio, chamou todos os funcionários. E ali, eu perguntei de novo: irmã Rita, a senhora não tem uma palavra? Ela falou: é você. Eu tentei ler outra palavra, mas eu não conseguia. Quando eu abria em outro livro, porque a nossa carne, ela quer, o ego quer ser massageada. Mas nós somos o que? Azeitona. Para sair um azeite, uma unção em nossas vidas, nós temos que ser espremidos, esmagados. Jesus foi. Eu abri em outro livro, as folhas ficavam brancas, não tinha nada escrito. Eu abria lá no livro que Deus mandou. Eu comecei a ler aquela palavra: se você não ouvir as minhas palavras que te digo hoje, todas as maldições virão sobre você e vos alcançarão. Maldito será na cidade, maldito será no campo.
Aonde colocar as mãos não haverá prosperidade. E eu fui ministrando aquela palavra, aqueles funcionários, mais de 50 funcionários começaram a chorar. Quando Deus te confronta, é porque Deus tem amor pela sua alma. Quando Deus, o pai, corrige o filho, é porque ele ama, não é porque ele odeia. Deus não se agrada nem da morte do ímpio, imagina das nossas almas. Se Deus tem te confrontado, é porque a misericórdia de Deus tem te alcançado. Quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Eu ministrei aquela palavra. Foi uns 25 minutos. Saí dali, a irmã Rita falou: rapaz, que palavra, Timóteo. Porque sempre nós queremos o quê, pastor? Nós sentamos. Eu falo nós. Coloca um pouquinho de comida aqui do meu lado e fica com a boca aberta. Ah não, essa comida hoje foi muito salgada. A gente joga ela fora e quer outra mais doce. Mas Deus, Ele só vai me dar aquilo que eu preciso ouvir. Nós temos que ter um coração humilde, um coração quebrantado. Saí dali e fui embora. E eu fiquei ruminando essa palavra. Eu pensando nessa palavra. E Deus falou também para mim, Ezequiel 37. Eles só profetizam. Fala, profetiza no vale de ossos secos. Mas você tem que dizer por que eles foram parar no vale de ossos secos. Por que eles foram para lá? Porque Deus usou os profetas. Deus usou os profetas para avisá-lo, para ele se arrepender. Deus deu a direção e eles não quiseram ouvir. Nesse tempo, o que eles faziam? Tinha relação sexual dentro do templo. Eles escondiam imagem dentro dos templos com medo de ser ataque por outras nações. Deus falou: você precisa ministrar essa palavra para eles não repetir o que o povo de Israel repetiu. Saí daquela casa. Fiquei uma semana naquela cidade. A irmã que me convidava para ir orar, hora que eu avistei essa irmã na esquina, eu falei: ai, irmão João. Ela veio: pastor, eu preciso falar com o senhor. Se eu fui aonde eu queria te levar, né? Eu falei: ai, Jesus amado, agora, hein? Porque eles querem um profeta. O que falou aqui, ó. O que eles fazem? Eles querem ouvir uma palavra doce. Eles querem ouvir uma palavra assim, sabe? Eles vão ter comichão nos ouvidos. Vamos lá ver o que Deus vai falar para nós hoje. E a palavra que veio para aquele povo, naquele momento, é a palavra que eles estavam precisando. Você pode ir ao médico. O médico não vai te dar um remédio que você não precisa. Ele vai te dar algo que você precisa naquele momento. Eu falei: irmã, pode falar. Eu já esperava, né, irmão? Ela falou: pastor, ela começou a chorar. Aquela palavra que o Senhor ministrou, as irmãs falaram que foi uma palavra tão dura. 10 pessoas reconciliaram com Jesus. Você aplaude o Senhor por isso? 10 pessoas reconciliaram com Jesus. Por quê? Porque Deus me levou lá não para confrontar eles. Deus me levou como voz profética. E muitas vezes Deus vai te levar como voz profética. E a voz profética, ela sempre vai ficar do lado da minoria, não da maioria. Estava havendo adultério, estava havendo um monte de coisa. Então, pela misericórdia de Deus, Deus ainda usa a voz profética. Deus ainda usa os mestres. Deus ainda usa os pastores. Deus ainda usa os evangelistas. Deus ainda usa apóstolos. E eu quero te dizer nessa noite, Deus está levantando uma nova geração de profeta, uma nova geração de profetisa. Essa unção virá sobre Cornélio e Procópio. Vai ser uma terra que nunca mais vão matar profeta nenhum que passar por esse estado do Paraná. Não tenha medo. Fica na visão que Deus te deu.
Devo eu agradar a Deus ou o homem? Se Deus te deu uma visão, quando eles foram em Jericó, 10 falaram: a terra não dá para entrar, tem gigantes. Mas 2 falaram: a terra é boa, mana leite e mel, e Deus nos dará essa terra. Às vezes você vai ser a minoria, às vezes vão te abandonar, às vezes vão te deixar, mas diz o Senhor: não temas, que eu sou contigo, não te deixarei, não te desampararei. Deus está levantando uma nova geração de profeta. Deus usa o profeta para alertar o povo, tocar trombeta. O que é trombeta? É algo que você ouve de longe, é algo que vai te despertar. Quer dizer, a voz profética tem a profecia coletiva, que é a palavra para todo mundo, e tem a profecia que é pessoal. Às vezes a pessoa não está aguentando mais, Deus leva. Aqui Deus usou no coletivo para falar com o povo, mas o povo não ouviu. Se você ler em casa no capítulo 21, o castigo de Israel por causa da sua presunção, por causa do seu orgulho. Quem é esse aí? Quem é ele? Se Jesus voltasse hoje, entrasse, eu falo, gente, muitas igrejas, cabelo comprido, de barba, sandalinha. Você como pastor da sua igreja, obreiro da sua igreja, qual lugar você daria para ele? Que lugar nós daria para Jesus hoje na nossa vida? Que lugar nós daria para Jesus? Deus usa as pessoas que não são para confundir as que são. Nós ia escolher Pedro? Não. Saul e Davi, quem você escolheria? Saul. Porque a nossa visão é limitada. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Deus, Ele pode usar a teofonia, se transformar no que Ele quiser, para ver qual é a atitude do meu coração e do teu coração. Não olha para a aparência. Deus fala: eu não estou vendo a aparência, eu não vejo a tua sabedoria, eu não vejo a tua oratória, eu vejo o teu coração. Eu vejo o teu coração. Se Deus te deu uma visão, segue a visão que Deus te deu. Muitas vezes Deus pode usar alguém e falar: Timóteo, vai embora para Portugal. Depois vinha uma pessoa, Deus permitir, falar: Timóteo, eu tenho uma proposta boa para você em Londrina. Deus vai, vamos ver que voz ele vai ouvir. Pergunta para quem está do teu lado: que voz você está ouvindo? Se for a voz da multidão, é Laodiceia, opinião popular. Não é opinião popular, é a voz de Deus. Deus usou, mas o povo não quis obedecer. Aí veio o castigo por causa do orgulho deles. Eu imagino esse profeta, ele ir conversar com Deus e falar: Deus, olha a dureza do coração desse povo. Deus, o que eu faço? Deus responde para ele a partir do versículo 30. Quanto a você, profeta, e os filhos do teu povo falam de ti, junto aos muros, nas portas das casas, falam uns com os outros, ao seu irmão dizendo: vamos lá, vamos ouvir, que palavra procede do Senhor. Eles vêm a ti, como um povo costumava vir. Ouvem as suas palavras, mas não colocam em prática. Professam muito amor, mas o coração deles ambiciona lucros. Eis que tu és para eles como quem canta uma canção de amor. Quem tem voz suave e tange bem,
porque ouvem as tuas palavras, mas não colocam em prática. Mas quando acontecer tudo que eu te usei, eles saberão que no meio deles existiu um profeta. Paulo tem no discernimento em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 20. Não proibir as profecias, mas julgar. O que é julgar profecia? Aguarde o tempo. Não é julgar o profeta. Às vezes as pessoas vão falar para mim ou para você, ou você para alguém, que Deus te deu uma visão, que Deus falou algo com você. Você não pode ir lá na pessoa, mas Deus falou isso. Você está julgando o profeta. Ai de quem toca ou fala dos meus ungidos, dos meus profetas. Salmo 105, 15. Zacarias 2:8. Quem toca em você, tocou na menina dos meus olhos. Julga a profecia, mas nunca julga o profeta. Lucas capítulo 13, verso 34. Jerusalém, igreja. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, para que vocês vivessem em harmonia, em unidade, em comunhão. Como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas. Mas vocês de coração duro, vocês não quiseram. Ai, Jerusalém, Jerusalém. Ai, igreja, somos nós individual, que fala mal e apedreja os meus profetas. A sua terra, a sua casa ficará vazia. As igrejas estão vazias. A igreja que eu estou falando agora é o prédio que nós se reunimos. Não é o prédio que reúne nós que somos a igreja. Ele falou, o prédio ficará vazio. Tem igreja que fechou, gente. Teve prédio que fechou. Mas se você for ver o porquê, o que acontece? Ficarão vazios. Até que vocês digam, mais que feliz seja aquele que vem para nossa cidade, para nossa terra, para nossa casa, para nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Porque não tem mais cura? Porque não tem mais libertação? Será que a pandemia não serviu para nós e nada? Será que precisa partir mais gente? Será que nós precisamos perder mais entes queridos para quebrantar o nosso coração? Deus falou, Moisés, avisa a Faraó, se ele tocar no meu primogênito, em Israel, eu toco no filho deles. Deus não humilha ninguém. Não ore mais para Saul, porque eu já rejeitei. Miriam e Arão, vem aqui. Moisés, falaram mal de você, ela vai ficar com a lepra. Gente, vamos sair da religiosidade. Vamos sair da religiosidade. Vamos sair da religiosidade. Tem coisa, fala para o seu irmão, tem coisas que não é para entender, é para obedecer. Eu estou aqui em Cornélio Procópio, não é porque eu quero não. Silvio, um monte de pastor aí sabe. Eu recebo propostas que para mim ou para você seria irrecusável. Propostas que... Mas eu não estou atrás da aquisição, estou atrás do propósito. Às vezes eu vou orar. Eu falo, Deus deu tempo, Deus falou, fique aí. Não acabou o teu propósito ainda aí não. Lembra da palavra que seu pai, antes de partir, leu para você em Êxodo. Quando eu recebi uma profecia,
Uma voz falou para mim: você vai para uma cidade, terra vermelha, sol muito quente, Paraná. Eu nunca tinha ouvido falar desse. E eu estava pastoreando uma igreja com o irmão João. Acho que a semana que vem ele está aqui. Eu morava na casa dele. Eu não queria ir. Eu estava junto com a minha família, junto com a minha parentela. Eu comecei a chorar, fui conversar com o irmão João. O irmão João começou a chorar e falou: Timóteo, se Deus está te mandando, vá, porque senão você vai ser Jonas aqui, vai trazer tempestade para todo mundo. Eu fiquei assim. Nós temos que às vezes morrer para essa carne, para esse mundo. Falei: como eu vou deixar o Davi com 9 anos? Eu falei: já sei, meu pai. Eu não falei nada para o meu pai. Cheguei lá, eu falei: pai, vamos orar? Mas meu pai nem sabia. Meu pai falou: eis que eu tenho uma palavra para você. Antes de nós orar, eis que coloco um anjo diante de ti, para ir para um lugar que tenho eu preparado. Chegando nesse lugar, não se rebele contra esse anjo. Faça tudo o que ele mandar, para que possa prosperar o teu caminho. Os teus amigos será meu amigo, os teus inimigos serão meus inimigos. Eu comecei a chorar. Meu pai falou: Timóteo, se Deus quer mandar você África, Japão, Estados Unidos, Paraná, meu filho, vá, porque Deus é contigo. E eu fiquei pensando: coloca um anjo diante de ti. Você viu 7 anjos em Apocalipse? Quem é o anjo da igreja? O pastor. Aí eu entendi. Eu vim para cá chorando, mas eu obedeci. E como diz Davi, Deus tem nos dado muito mais do que a nossa alma precisa. Está vindo aí o avivamento. Em Joel, se você ler, eis que restituirei o tempo dos 4 tipos de gafanhoto, 4 tipos de demônios: migrador, cortador, destruidor e devorador. E as eiras se encherão de trigo, vinho e azeite. Deus está falando que depois dessa pandemia haverá um avivamento de pão. Quer dizer o quê? De sabedoria, de entendimento da palavra de Deus. Um avivamento de vinho, quer dizer o quê? De alegria. Um avivamento de azeite, de unção do Espírito sobre a sua igreja. Mas creia que sempre haverá um espírito religioso, que quando você entende e você obedece à visão de Deus, ele vai tentar calar a tua boca. Mas nós como igreja tem que fazer que nem Paulo. Vocês podem me prender, mas a minha voz ninguém prenderá, porque o evangelho ultrapassará as grades e chegará e fará o que lhe apraz. Não é tempo de brincar mais. Não é tempo de eu querer satisfazer os meus desejos. Quem quer vir a mim, negue as suas vontades, toma a sua cruz e me siga. Vocês querem vir comigo? Eu não tenho nem aonde dormir. Vocês querem vir comigo? Deixa a vontade de vocês, pega a cruz de vocês e me siga. Hoje é um evangelho barato, um espírito de confusão. E o inimigo sabe: reinado dividido não repita comigo: pacificadores são mais que bem-aventurados. Seja pacificador, gente. Se perseguiram Jesus, os profetas vão te perseguir também. Mas mantenha a visão. Mantenha a visão.
porque os seus adversários será mais uma vez envergonhado e confundido. Paulo escreve em Efésios capítulo 6:10. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra o principado e potestade. O profeta erra? Erra. Por que ele erra, pastor Tiago? Porque ele não é Deus. Moisés era profeta. Era para ele tocar na rocha. O que ele fez? Profeta novo. Não era para ele sentar nem comer com eles. Há alguém que te trouxer uma palavra de Deus, que tem coerência com a palavra, é uma profecia. Se alguém te falou que Deus te deu uma visão, julga a visão, não o profeta. Porque ai daquele que fala ou toca no meus ungidos e nos meus profetas. Deus falou aqui, ó, Ezequiel, eles ficam nos muros, quer dizer o que? Nos portões. E eles ficam dentro da casa deles. Em Atos, eles se reuniam nas casas para orar. Isso é um espírito. Por quê? Ele vai dividir a casa. E a casa dividida, ela não prosperará. Eles vão te ouvir, mas eles não vão colocar em prática o que você vai pregar. Eles vão lá e vão sentar, vão ver que palavra o Senhor tem para nós hoje. Mas eu vou falar e eles não vão aceitar. Mas toque a trombeta, quer dizer o quê? Avisa eles. Avisa eles. E quando acontecer o que foi profetizado, eles vão saber que no meio deles existiu e tinha um profeta. Fui ministrar na Bahia. Se os irmãos estiverem me assistindo, Deus abençoe. Irmã Núbia, irmão Silas. Estávamos orando ali. Chegou um casal. E Deus falou, avisa ele que eu vou recolher ele. Eu falei, eu? Gente, tem que ter o discernimento. Ninguém vai falar isso por nada. Eu falei, eu não. Aí foram lá conversar com eles. Aí um veio e falou, pastor, ele congrega em outro lugar, ele não ora junto conosco. Falei, amém. Aí eu respirei fundo e falei, ainda bem, né, Edivaldo? Não era de Deus, era da minha carne. Olha só. Ministrei vários dias. O Davi estava em Ilhéus e eu em Vitória da Conquista. Quando o Davi veio para a Vitória da Conquista, eu estava muito cansado. Eu falei, Senhor, prepara um lugar para mim e meu filho descansar. Na sexta-feira foi o irmão, falou, Timóteo, eu vim te buscar porque Deus falou que você está cansado. Você vai ficar no sítio, não é para orar para ninguém. Vai ter alguém da minha família, mas não precisa orar. Você vai descansar, momento de refrigério. Ele fez que nem sunamita. Abriu a porta para alguém de Deus entrar na casa. Eu te pergunto, você está abrindo a porta da sua casa para quem entrar? É mulher de Deus? É homem de Deus? Se você abrir a sua porta, como o sunamita abriu, como a mulher viúva de Sarepta abriu, para um homem ou uma mulher de Deus, vai ter milagre, vai ter restauração, vai ter bênção. Mas se você não abrir para um homem ou uma mulher de Deus, haverá tribulação. Eu fui naquele sítio, fiquei na beira do rio, o Davi brincando na água com o filho do irmão. Daqui a pouco a filha dele veio e falou, pastor, vamos lá almoçar. Eu subi, começamos a orar. Pediram para mim orar, para agradecer o almoço. Na hora que eu comecei a orar, escutei barulho de uma caminhonete chegando.
Eles falaram, espera um pouquinho, é meu irmão. Quando eu olho, gente, era aquele casal. Mas eu fiquei quieto. Eles vieram e deram a mão para nós. Eu comecei a orar, Senhor, eu te agradeço por esse alimento. Quando eu vi, o meu corpo virou para ele e falou, prepara a sua casa, que eu estou vindo te buscar. Quando eu vi, já tinha saído. Amós 3:7. Nunca farei nada sem avisar meu povo e os meus profetas. Tem coisa que Deus avisa, é nós que não estamos perceptivos. Ele olhou para mim e fez assim, ó, Fran. Três dias, deu um infarto fulminante nele. Eu não posso julgar se ele foi salvo ou não foi, mas eu vou dar conta do sangue dele. E eu também não quero dar conta do sangue de nenhum de vocês. Quebranta o teu coração. Pede perdão para quem é de devido. Pede, perdoa. Sabemos que os tempos já estão no fim. Deus não faz nada por acaso. Ele está levantando uma geração de profetisa e de profeta e de atalaia nesses últimos tempos. O que aconteceu em Joel acontecerá também nesse tempo. Prepara Letícia, prepara Davi, filho da Caísa, jovens dessa igreja. Deus vai levantar vocês como profetas dessa última geração. Vocês serão confrontados, vocês serão humilhados. Uma hora você vai estar num lugar, outra hora você vai estar em outro. Vão tentar matar vocês espirituais, mas diz o Senhor, não temas, que eu sou com vocês. O filho do pastor Hermes, Ilcinho, você já é um profeta. Deus te revela coisas ocultas e profundas. Porque Satanás quer matar essa nova geração. Porque ele sabe do propósito que Deus tem na vida de vocês. E Deus vai curar vocês de toda a depressão, de toda a angústia, de toda a rejeição, de todo abandono. E Deus vai levantar vocês no meio do vale de ossos secos. Ser profeta aqui é fácil. Ser profeta na 15 de novembro é fácil. Quero ver ser profeta no vale de ossos. Deus está levantando os profetas do caos. Que muitas vezes você vai falar, vão zombar de você. Deus vai te usar no meio da sua família. Quando você vê, você já falou, mas é para você falar, porque Deus é com você. Deus que te escolheu, Deus que te separou. Não abandone a visão que Deus te deu. Se Deus falou algo para você, não saia da visão. Aqueles 10 falaram, olha Moisés, a terra tem gigante, não dá para invadir a terra. Os 2 mais novos, Moisés, a terra é boa e mana leite. Nos dias de hoje, vamos pôr Moisés e o pastor Hermes, e nós os espias. O que nós estamos falando para a nossa liderança? Não vai dar certo ou vai? Se Deus falou que Deus não falou que vai ter um avivamento. Ele falou, não sou homem que muda, nem filho do homem para que se arrependa. Eu falei, está falado e acabou. Qual a resposta que nós trazemos nos dias de hoje? Nós temos que ter cuidado. Ter cuidado, mantenha a visão. Deus está restituindo a voz profética. E vocês, geração mais nova, vocês vão pegar uma geração adúltera e perversa. Mas não temas, porque Deus é com vocês.
Vocês vão atingir nações que nós não conseguimos. Vocês vão entrar em lugares que nós não entramos. Lucas, você vai entrar no meio de pessoas que muitos não vão querer que você entre, mas vai ser lá que Deus vai te dar a palavra. Por que os mais novos? Não está falando de idade. O novo convert. Vamos nos colocar de pé. Eu chamo o louvor aqui na frente, por gentileza. Deus precisa de pastor, apóstolo, mestre, evangelista, mas precisa de E o profeta, ele luta contra a multidão. Exemplo, o pastor, a multidão chega, pastor, nós queríamos comprar uma fazenda. O pastor, ele vai orar, Senhor, o povo quer comprar uma fazenda, certo? O profeta, ele não vai levar a mensagem do povo para Deus, ele leva a mensagem de Deus para o povo. Se contenta com o que vocês têm. E qual será a nossa atitude? Qual será a minha, a sua atitude? Cuidado. Entrar nas casas, ó, eles entram nas casas e ficam nos portões falando. Comentar uma coisa, fofocar é outra, que é abominável a Deus. Foi um irmão lá em casa. Eu vim aqui, eu queria falar um negócio do pastor Hermes. Falei, pode entrar, meu amado, por favor. Ele é a esposa dele. Eu falei, antes de vocês falar, vamos orar? Gente fofoqueira não aguenta orar. Sabia disso? Nem ler Bíblia. Porque se lesse e orasse, era transformado. Falei, vamos orar antes de vocês falar? Ajoelhei. 9:30 da manhã, Edivaldo. Quando deu 10:30, eles faziam assim, ó. E olhava para mim. Tinha hora que eu fingia que eu estava orando, mas não estava orando não. Estava de joelho. 2h30 de joelho. Pergunta se eles falaram alguma coisa. E se voltaram mais. Davi, ele teve a oportunidade de tocar em Saul. Ele cortou um pedacinho. Quer dizer o quê? Eu posso falar de você, viu, Saul? Que nós andamos juntos. Mas Davi, ele teve a sabedoria. Ele falou, eu poderia ter falado, ou feito ou te matado, mas quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Moisés, vem aqui, eu vou matar Arão, vou recolher ele, mas tira as vestes dele, tira o manto dele. Quer dizer o quê? A unção que está nele eu não posso tocar, porque eu respeito a unção. Se Deus respeita a unção que está na vida de alguém, gente, respeita. Lembra Cã? Ele viu o pai dele caído lá, o que ele fez? Foi lá e chamou todo mundo. Você viu? Sem significa boa reputação. Ele foi lá e cobriu. Quer dizer, cobrir em oração. Não expõe a nudez de ninguém. Cã deveria ter pensado, se não fosse Noé, eu teria morrido no dilúvio, não foi? É mesmo. Eu tenho que ser grato a ele. Outra coisa, se ele está lá como líder, porque Deus o colocou. Olha o resultado de Cã e de Sem. E há um bichinho que ele fica, pede a Deus, Senhor, me ensina a guardar o meu coração. Guardar a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É um momento que estamos passando por um processo de esmagamento.
Deus quer que saia de nós o óleo puro. Vamos orar para que Deus quebrante o nosso coração. Pessoas que entrou aqui hoje com enfermidade, coloca a mão no teu tórax. Fraco de espírito, coloca a mão no teu tórax. E fala: Espírito Santo, traga quebrantamento ao meu coração. Ele quer te curar de dentro para fora. Deus tem algo extraordinário na sua vida, mas o inimigo, ele sabe. Perdoai uns aos outros, assim como o Senhor te perdoa. Aquele que não ama o seu irmão, ele não pode falar que ama a Deus. Tenha crédito com ele. Você não sabe o dilúvio que pode vir sobre a sua vida. Não toqueis do meus ungidos. Ele falou: Faraó, se você tocar no meu filho, eu toco nos seus. Nós somos pais, somos mãe, temos irmãos, temos irmãs. Cuidado, senão Deus fala: pessoa, eu vou permitir que você passe a mesma dor. Nós não aguentamos mais. Essa pandemia, esse pânico é para trazer em nós um quebrantamento. Repita comigo: o mesmo sol que derrete a cera, endurece o barro. Para a mesma pandemia que quebranta o coração de alguns, endurece o coração de outros. E esse sol é o sol da justiça. Tem pessoas que depois da pandemia vai ficar mais amorosa, vai servir mais a Deus. Tem outros não, que já vai abandonar de uma vez, porque o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. Ora ao Senhor e pede quebrantamento. Pede o fruto do Espírito Santo: longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio e amor nessa noite. Você não sabe do dia de amanhã. Eu não sei daqui meia hora onde eu vou estar. Será se Deus vier buscar algum de nós nessa noite, nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou pronto para aguardar o gozo eterno, ou eu estou pronto para aguardar a aflição, a morte eterna. Igreja faz o papel da mãe. O que a mãe faz? Mesmo que o filho erra, é ou não é? Ela acalanta, ela protege. O papel da igreja é esse. Por isso que em Nova América eu trabalhava a paternidade, porque irmão não pode errar. Agora filho pode errar quantas vezes ele quiser. Então trabalhe paternidade. Porque se nós quiser ser juiz na vida do outro, nós estamos na lei, não é verdade? E a lei diz: se teu filho te responder ou te tratar mal, leva ele na praça e apedreja, mata. Se você não tem coragem, eu conheço os rapazes aí que tem. Se quer viver na lei, nós temos que viver a lei toda. Deus não chamou nós para juiz, chamou nós para servos, chamou nós de amigos. Precisamos de um quebrantamento. O mundo pediu avivamento, mas antes do avivamento vem a morte. Jesus morreu para depois ressuscitar. Então esse homem corruptível, ele tem que morrer para ressuscitar um homem espiritual. Ora a Deus enquanto o louvor canta, e nós já terminamos. Então vem me incendiar no coração, no teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar no coração, teu altar. Quero ouvir o som
damos honra, te damos glória. Teu é o poder pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Da honra, da glória a Ele, pelo amor infinito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Haverá um grande avivamento no vale de ossos secos. No vale de ossos secos, você escolhe ser osso ou ser profeta. Repita comigo, eu sou filho, e o filho nunca perde a paternidade. Às vezes você errou como mulher por uma falha emocional. Às vezes você errou como homem por uma falha emocional. Mas lembra do filho pródigo. Quando ele volta, o pai dele já estava esperando e falou: você é meu filho, eu estava te esperando. Entra que eu quero fazer uma festa para você. Você sempre continuar sendo filha de Deus, sendo filho de Deus, porque Ele é o teu pai e nada vai te faltar. Você não perdeu. Às vezes estão falando que você perdeu, às vezes estão te julgando, mas o Senhor te diz nessa noite: eu continuo sendo teu pai, eu continuo sendo teu filho. E nessa noite eu pego nas suas mãos e te levanto de novo. E vai vir os irmãos mais velhos, que é os crentes mais velhos. Eu sempre estive aqui, nunca saí, nunca fiz nada errado. Perfeito, né? E o Senhor nunca matou nenhum frango para mim fazer uma festa, uma novilha. Ele saiu, ele errou ao acusador, ele fez isso e ele fez tudo aquilo. E se eu fazer uma festa? O pai respondeu: você não fez a festa porque você não quis. Tudo que eu tenho é teu. Você só viveu como servo, mas não viveu como filho. Quem é pai como é mãe, quando é mãe, sabe. Se o filho errar, você vai matar. Porque o filho de Deus ou a filha de Deus nós queremos matar. Não toque nos meus, que eu toco no seu. Deus é amor, mas é um fogo devorador. Então essa semana, ora a Deus: Deus, meu ministério é o quê? Apóstolo, profeta, profetiza, missionário, missionária, evangelista, mestre. Qual é o meu ministério? Acende essa chama no meu coração, testifica na minha liderança. Porque se tiver uma liderança que não ora, que não jejua, que não obedece, não tem direção do Espírito Santo. A alma fala, a emoção fala, mas o Espírito Santo não confirma, não testifica. E vai na visão que Deus te deu. Se Deus te deu essa visão, Ele fala: aonde colocar as plantas dos vossos pés, eu estarei contigo. Se esforce, se anima, abre esse rosto, dê sorriso. Não se assuste, porque o Senhor teu Deus é contigo. Está vindo um avivamento, mas não é para todos. É só para aqueles que querem, que passem o processo. Pai querido, em nome de Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer por essa palavra
pelos 5 dons que está em Efésios capítulo 4, a partir do 6 ao versículo, Deus, 17. Para a edificação do corpo de Cristo, para exortar, para demonstrar, para cuidar, Deus. Abençoa a sua igreja, renova o teu povo, que haja um avivamento em nós de dentro para fora. Nos dê um coração de misericórdia, um coração pacífico. Leva o teu povo em paz. Dê um sono, Deus, reparador às pessoas que estão assistindo também esse culto. Que a semana possa ser a semana, oh Deus, um ano reprodutivo na sua presença. Eu quero repreender toda retaliação na vida espiritual, ministerial, sentimental, familiar, emocional. Que nós possamos ser uma igreja edificadora, porque a tua palavra diz: ainda que eu falasse em língua, ainda que eu expulsasse demônio, ainda que eu fizesse todas as coisas, se eu não tiver amor, meus dons são lixo. Mas o amor tudo crê, tudo suporta, não age com seus próprios interesses. Deus, o Senhor, a tua palavra diz em João que Deus é amor. Quem tem Deus tudo crê, tudo suporta, não busca só para si, mas para o outro. Que Deus possa te abençoar em todas as áreas da sua vida grandemente, te fortalecer no Espírito Santo, na graça dele. Você que crê, aplaude ao Senhor nessa noite. Ei! Aplaude com fé, igreja. Já crendo que recebeste. Quando pedir, já peça crendo que recebeste. É Deus que está mexendo, viu, Edivaldo, Alessandra? É Deus que está mexendo. É Deus que está mexendo para direcionar vocês no lugar que eu tenho um plano e no lugar que eu tenho um propósito. E diz o Senhor: ouve a minha voz, porque ainda esse ano vocês glorificarão o meu nome e saberás que eu sou Deus. Não se preocupe com a saúde do teu pai, diz o Senhor, porque eu estou no controle de todas as coisas e vos deixo a minha paz. Você aplaude ao Senhor? Ei! Deus os abençoe. Está terminado. Quarta-feira estaremos aqui a partir das 20 horas. Lê essa palavra em casa e vai ruminando. Medita nela, porque uma nova geração está chegando. Deus vos abençoe.